Vamos lá, de volta. Quadro Direitos e Deveres está chegando. Eu sempre vou fazer isso, vou continuar fazendo, trazendo nossos advogados aqui para falar conosco acerca do direito. Tem vinheta aí, produção? Se tiver vinheta do quadro Direitos e Deveres... Ah, não tem, mas tudo bem, não tem problema não. E aí nós vamos trazer um assunto fundamental, academia. Você já foi na sua academia, já fechou aquele planinho de 6 meses, 1 ano? Já fechou isso lá? Agora, sabe qual é a prudência que você tem que ter para fechar esses negócios? Você sabe qual é a prudência que você tem que ter? Porque tem academias que você pode pagar de mês a mês, né? Aí tem aquela academia o seguinte, olha, se você vier de mês a mês é um preço. Agora, se você ficar 6, a coisa pode ficar boa demais, aí você vai pagar menos. Se você fizer aquele planão de 1 ano, aí você paga menos ainda. Então vamos falar com um de nossos novos advogados. Eu vou deixar que ele se apresente para a comunidade. Prazer, Oséias, prazer aos telespectadores. Sou o doutor Antônio Celso Predi Antonini e estou aqui para colaborar com o esclarecimento da nossa. Deixa eles se apresentarem para vocês, milhares de pessoas que nos acompanham. Mas vamos lá, que tipo de prudência é necessário ter numa situação dessa, pelo menos daquilo que eu desenhei aqui? Sim. O camarada pode pagar mais se ele for de mês a mês, agora se ele fizer 1 ano de pacotão, ele paga menos. Tem que ter uma prudência aí para assinar esses contratos, não? Sim, Oséias. A gente orienta bem aos telespectadores, né, a população, a ter uma consulta, né, ao estabelecimento sobre o valor que é pago no mês e o valor que é pago em um pacote de 3 meses, de 6 meses. Pode ser que o valor de 1 mês seja maior do que de 3 meses, uma forma de captar clientes, então você ter um fundo, uma percepção de ganho maior. É necessário ter aí razoabilidade, né, para que o valor que seja cobrado não seja excessivo. Então, possivelmente haverá a possibilidade da pessoa contratar 1 mês e mais meses. É sempre importante ressaltar essa abertura de possibilidade, ela não ficar vinculada a apenas um plano. Se não for do seu agrado, procure um outro estabelecimento. Além dessa questão dos valores, é importante você visitar o estabelecimento, ver as condições do estabelecimento, para saber se o valor que eles estão oferecendo é condizente com a estrutura da academia, o aparelho. Às vezes não é, né? Pode ser que não seja, né? O cara está cobrando aquela montanha, mas não é para tudo isso, né? Pode acontecer isso. Pode acontecer também. A questão da livre iniciativa aí, se você achar que a proposta de valor está sendo abusiva a alguns clientes que não têm um discernimento, né, bem certo sobre isso, pode acontecer com idosos, por exemplo, comunique ao PROCON que o PROCON tomará as providências cabíveis, né? Muito bem. Gente, eu estou mostrando imagem de academia aí, e aí surge uma pergunta que também parte da comunidade, que é o seguinte, olha bem, sofri uma lesão dentro da academia, olha o povão participando, hein? Um aparelho caiu enquanto treinava e me causou lesão. Quais os meus direitos? Vamos aproveitar então um advogado aqui para responder para o povo. E aí? Sim, isso é uma questão muito importante, Oséias. A responsabilidade do estabelecimento, em um caso de acidente, que tenha sido provocado por alguma falta de organização ou alguma insegurança por um equipamento mal instalado ou que esteja com algum defeito, a responsabilidade do estabelecimento nessas situações, ela é objetiva. Ela não pode ser colocado ao cliente a responsabilidade por um dano provocado pelo fornecedor do serviço. É certo que se há regras nesse estabelecimento sobre colocação de um halteres, a norma como você vai utilizar o equipamento, é necessário que você siga essas normas, porque senão isso pode ser usado contra a sua pessoa em caso de algum acidente, com você deixando um halteres no meio do caminho e aí você tropeçou e caiu. Então, é necessário ter atenção que há responsabilidade objetiva da empresa, só que pode ocorrer também a culpa exclusiva da vítima quando ela manuseia um equipamento de forma contrária ao orientado pela academia. É claro que isso tudo tem que ser provado, né? Não podem ser especulações. De qualquer jeito, isso aí. Especulações não. Deixa eu fazer mais uma pergunta que tem a ver com a primeira abordagem. Olha só, é comum que os consumidores, antes de encerrar o mês, desistam de continuar na academia e, portanto, são submetidos no mês que saiu a cobrança do valor integral da mensalidade. Isso é correto?
O que dá para fazer numa situação dessa, hein? Sim. A questão de você pagar o valor integral de um plano, mesmo não tendo utilizado, é totalmente ilícita. Há entendimento jurídico. Você tem que usar. Isso, exatamente. Tem que usar. Eu contratei 6 meses. Você tem que usar 6 meses. Até porque no meio desse caminho você pode ter um problema de saúde, um parente se acidentou, você ficou desempregado. Alguma coisa pode acontecer nisso aí, né? Sempre bom ter um diálogo com o fornecedor e o fornecedor sempre ter atenção que ele não pode exceder aquele limite de 20% por uma taxa de rescisão do contrato antes do previsto. Entendi. Né? E aí também deve ser considerado o valor. Por exemplo, um pacote de R$1.000, você usou 2 dias e fez a rescisão. Seria injusto o consumidor ter que pagar 20%, 10% se usou só um dia. Então, é necessário ter atenção a uma razoabilidade aí, o fornecedor, né, os donos de academias, né, terem atenção para cobrar um valor proporcional, para que não fique prejudicado, né, o direito ali do consumidor. Você deu um exemplo bem claro, a pessoa pode ter um parente que teve um problema de saúde, né, um filho que, por exemplo, teve um problema de saúde. A diversidade pode acontecer. Podem acontecer, você mesmo se machucou por alguma razão no trabalho, então é necessário se limitar a esse percentual de 10% a 20% e a razoabilidade no caso se a pessoa usou uma semana, então uma multa... Para fechar, ficar ligado nas regras do contrato. Sim. Uma questão muito importante. Se o estabelecimento tem ali um contrato de adesão, que é um contrato que ele apresenta para o aluno para ser assinado, a orientação é de que o aluno leia aquilo, né? Leia totalmente o contrato para saber se não há alguma cláusula abusiva em que ele bota aí uma multa de 50% de rescisão do contrato antes do tempo determinado, ou então uma multa por atraso de pagamento de 5%, 10%, sendo que a lei determina que, em caso de atraso, a multa será de 1% ao mês em cima de cada matrícula, de cada mensalidade. E, no caso de atraso, inadimplência, além disso, seria aplicado os 2% pela inadimplência. Então, a gente tem 1% de multa por atraso e 2% por inadimplência. Então, o fornecedor tem que ter atenção a isso e não colocar no contrato um valor acima disso, porque é ilegal. Eu entendo.